Esse é um vídeo resposta ao vídeo do Easy Nobre sobre o Bitcoin ter chegado a mais de $1.000. Para quem não sabe, já aconteceram tretas entre o Easy Nobre e o Daniel Fraga. Parece que bem no início do Bitcoin, o Easy Nobre achava que não funcionaria, e aí o Bitcoin cresceu 1.000, 10.000%, e aí ele e o Daniel Fraga debateram sobre isso, e agora o Bitcoin subiu de novo. Então eu vou responder as coisas que ele falou dessa vez sobre o Bitcoin. Ele disse que o valor do Bitcoin como moeda é fraco e que o Bitcoin tem mais valor como commodity, porque ele não é user-friendly suficiente para ter valor como moeda. É difícil de usar, você precisa ser um nerd que fica estudando, que fica perguntando em fóruns para você conseguir comprar e usar Bitcoin. Isso, por um lado, é verdade, mas por outro lado não é verdade, porque isso não é uma falha intrínseca do Bitcoin. O Bitcoin permite que você use ele de uma forma completamente fácil e prática. Ele permite que você tenha um programa que consiga comprar e vender Bitcoin de forma muito fácil. E existem hoje programas relativamente fáceis e relativamente seguros. E se esses programas não são fáceis o suficiente, não são suficientemente seguros ou user-friendly, isso é um defeito dos programas que usam Bitcoin e não do Bitcoin em si. Porque o Bitcoin é perfeitamente compatível com um programa completamente seguro e completamente prático. Se esse programa não existe ainda, ou não é muito usado, ou não é muito conhecido ainda, isso não é uma falha intrínseca do Bitcoin. Então isso não significa que o Bitcoin não possa fazer sucesso como moeda. Pode significar que ele ainda não fez ou ainda não foi utilizado de uma forma que permita o sucesso dele como moeda, mas ele pode ser no futuro. Hoje em dia já existem várias formas de se usar Bitcoin, carteiras online, carteiras offline, carteiras de papel e até mesmo carteiras físicas, como por exemplo o OpenDime, que é um aparelhinho que guarda Bitcoin e impede que alguém tire esse Bitcoin, então você troca o próprio aparelhinho como se fosse uma moeda física. Tem vários Bitcoins físicos. Agora, se esses métodos são seguros ou se esses métodos são práticos o suficiente, isso é uma falha desses programas e desses aparelhos e não do Bitcoin, porque o Bitcoin não pode ser hackeado, não pode ser fraudado. São os aparelhos e sites e programas que usam Bitcoin que podem ter falhas e ser hackeados. E como a capitalização de mercado do Bitcoin está aumentando cada vez mais, como o valor total de todos os Bitcoins está aumentando cada vez mais e o número de usuários, é claro que a demanda por esses programas e por essas facilidades de se usar Bitcoin também aumentam, o que vai gerar, com certeza, uma evolução e um aperfeiçoamento desses programas. Aí ele disse que o Bitcoin tem utilidade como commodity, assim como cartas de Magic têm utilidade como commodity. Acontece que se você guardar a sua riqueza em cartas de Magic, o que acontece? A carta de Magic estraga, ela pode ser impressa em grande quantidade por uma empresa, pela empresa que imprime Magic, que é um órgão central. Cartas de Magic também não podem ser enviadas para qualquer lugar do mundo instantaneamente, ao contrário do Bitcoin, que é deflacionário, pode ser enviado instantaneamente, com taxa zero. Então o motivo pelo qual o Bitcoin tem valor, com certeza não é o mesmo motivo pelo qual cartas de Magic tem valor. E mesmo que o Bitcoin não seja fácil de se usar no dia a dia, de se ir no mercado e comprar com Bitcoin, ele é uma excelente forma, já no momento presente, de poupar o seu dinheiro. Ele serve muito bem como a função de banco. Talvez ele não sirva como uma função de dinheiro que você vai gastando livremente, mas ele serve muito bem como um banco. Em vez de você colocar o seu dinheiro num banco, que é controlado pelo Banco Central, que cobra um monte de taxas e que só usa uma moeda inflacionária que vai perder o valor, você pode guardar o seu dinheiro em Bitcoin. E ele fica lá guardado e fica valorizando, e quando você quiser, você troca de volta por uma outra moeda e gasta. Muito provavelmente você vai trocar por uma quantidade maior do que a quantidade que você colocou inicialmente, pela natureza deflacionária do Bitcoin. Aí ele disse que se o Bitcoin realmente crescer tanto, a ponto de ser usado por muitas pessoas, a ponto do valor dele disparar demais e das pessoas começarem a guardar toda a sua riqueza em Bitcoin, e grandes empresas começarem todas a aceitar Bitcoin, que então os bancos centrais, aqueles que controlam o mundo, os corporativistas que controlam os estados e os bancos centrais e o PayPal e blá blá blá, vão usar a publicidade negativa do Bitcoin para tentar atacar a imagem do Bitcoin. Só que quando isso já tiver acontecido, isso já vai ter sido uma publicidade absurdamente grande, absurdamente positiva para o Bitcoin. Então eles vão ter que competir essa publicidade negativa, seja lá qual for, com a realidade já extremamente positiva, já pessoas tendo a sua riqueza guardada e aumentada e se salvando de crises
por causa do Bitcoin. Então as pessoas não são tão burras assim que elas possam ser influenciadas. Mesmo que toda a mídia comece a atacar o Bitcoin, se ele tiver sido um grande sucesso, as pessoas vão, na verdade, perder a credibilidade na mídia, perder a credibilidade no Estado. E isso é ótimo, porque o Estado é destrutivo para a economia e para a vida das pessoas. Então, se o Bitcoin crescer demais e continuar crescendo, simplesmente as pessoas vão ter que reconhecer que ele funciona, que ele é um meio econômico muito melhor do que qualquer moeda estatal, e se o Estado se voltar contra isso, as pessoas só vão perder a credibilidade no Estado. Lembrando, tá, que o Estado não pode desligar o Bitcoin, não pode deletar o Bitcoin. O Bitcoin não está em nenhum site, ele não está em nenhum servidor. Ele é peer-to-peer, ele passa de usuário para usuário. Ele é totalmente descentralizado. Então o Estado pode fazer propaganda negativa, mas ele não pode apagar a realidade. Se o Bitcoin está subindo cada vez mais, as pessoas vão ver que ele está subindo. O Estado não vai poder fazer nada fisicamente em relação ao Bitcoin, a não ser que ele detecte quem tem Bitcoin, prenda essas pessoas, isso sim pode acontecer. Mas observe que o próprio crescimento do Bitcoin já transfere boa parte da riqueza que antes o Estado conseguia monopolizar. Essa riqueza vai sendo transferida para pessoas desconectadas do Estado que estão usando o Bitcoin. Então, observe que isso faz o Estado perder o seu controle sobre o dinheiro e, portanto, perder o seu controle sobre recursos e perder também o seu poder. Então, o Estado pode fazer várias coisas contra pessoas individuais que usem Bitcoin. Ele não pode fazer contra o Bitcoin como um todo e, mesmo assim, o Bitcoin vai continuar drenando o poder do Estado. Não tem nada que o Estado possa fazer para parar o Bitcoin, para fazer o Bitcoin parar de gerar riqueza que não possa ser tocada pelo Estado. Aí ele diz que os anarcocapitalistas, os libertários e os usuários de Bitcoin tratam isso como uma religião. Bom, isso pode acontecer em qualquer vertente ideológica. Agora, eu não acredito no Bitcoin por fé e eu não recomendo que ninguém acredite no Bitcoin por fé. E nem acredite no libertarianismo por fé, mas sim pela razão. Se eu tenho alguma coisa parecida com uma religião, essa coisa é a razão. É a minha fidelidade aos argumentos lógicos. Eu já procurava ter essa fidelidade a argumentos lógicos antes de eu ser libertário e antes de eu conhecer o Bitcoin. E simplesmente estudando muitos tipos de argumentos lógicos e debatendo muito, eu acabei vindo parar no libertarianismo e no Bitcoin. Eu acho que a lógica me trouxe aqui, não a fé. E eu recomendo que você siga a lógica, siga os argumentos lógicos até onde eles te levarem. Aí ele disse que um ponto negativo do Bitcoin é que certos sites onde as pessoas compravam Bitcoin e deixavam seus Bitcoins no site, onde o site oferece um login e senha e você tem o seu saldo lá em Bitcoin, que esses sites foram hackeados e as pessoas perderam milhões de Bitcoins. Isso seria um ponto negativo do Bitcoin, um fruto da descentralização que os anarcocapitalistas tanto gostam, enquanto que, na verdade, é o contrário. Isso mostra como você não deve colocar os seus bitcoins nesses sites. Mas esses sites representam um controle centralizado de bitcoins. Afinal, o Mt. Gox e outras exchanges ficam responsáveis por todo o saldo que os usuários têm naqueles sites. Isso só mostra como isso está errado e como você deve segurar os seus próprios bitcoins, que esse é o próprio ponto do Bitcoin. Que cada usuário tenha controle exclusivo sobre os seus próprios bitcoins. Então, eu recomendo que você não deixe os seus bitcoins em sites e exchanges. Se você quiser comprar o seu Bitcoin numa exchange, compre e depois mande para uma carteira própria do seu computador ou uma cold wallet, uma paper wallet. Então isso não é uma falha do Bitcoin e tampouco uma falha da descentralização. Pelo contrário, isso é um sistema centralizado que lida com bitcoins e que você não deve usar como meio de guardar os seus bitcoins. Aí ele disse que é difícil trocar bitcoins por dinheiro. Claro que não é difícil trocar bitcoin por dinheiro, é a coisa mais fácil do mundo. Você pode vender em qualquer exchange. É claro, se você quiser vender uma certa quantidade de bitcoin que vale R$1 milhão, isso pode dar problema com o governo, então não faça isso. Divida o seu bitcoin. Pegue, se você tem uma carteira com muitos bitcoins, divida isso para outras carteiras, saque um pouco de cada vez, faça de tudo para não ser roubado e sequestrado pelo Estado. Aí parece que ele disse que o cara tinha uma moeda física que valia 1.000 bitcoins e agora isso vale $1 milhão. Isso pode mostrar que aquela moeda física não é uma boa ideia você ter. Pode mostrar que talvez seja melhor você ter um outro tipo de carteira
ou você poder ver a chave privada dentro da moeda física, que aliás eu acredito, muito provavelmente você pode ver a chave privada dentro da moeda física de Bitcoin, por isso que ela vale um Bitcoin ou 1000 Bitcoins. Então simplesmente acesse essa conta por uma outra carteira e divida ela para outras carteiras. Eu não acho que tem um jeito de você ter 1000 Bitcoins que você não possa dividir, porque se você não pudesse dividir, significa que você não pode acessar. E se você não pode acessar, você não tem aqueles bitcoins. Então não é verdade isso que o Izinob falou, que é difícil de trocar bitcoins. Pelo contrário, é facílimo, você pode trocar quase instantaneamente. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido dúvidas de quem assistiu o vídeo do Izinob ou de quem não assistiu. Eu vou deixar aqui no vídeo e também na descrição uma recomendação de um site onde você pode comprar bitcoin. Inscrevam-se no canal, assistam outros vídeos na minha playlist de bitcoin, também na minha playlist Anarcocapitalismo e outras playlists. Muito obrigado e até o próximo vídeo.